O debate que eu vou fazer aqui, e é preciso que vocês possam estar atentos, do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, a estratégia que busca a legalização do aborto já entendeu que não conseguirá vitória dentro do campo legislativo, porque majoritariamente a população brasileira é contra a legalização do aborto. E qual é a estratégia que eles estão utilizando? Conseguir isso por meio das cortes. No mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, com a Suprema Corte, onde houve a autorização para o aborto, eles estão construindo essa hegemonia dentro do nosso STF. Nós não podemos ficar parados, porque nós temos um poder de influenciar e mobilizar a sociedade para que o Supremo não aprove esse atentado à sociedade brasileira. E aqui eu tenho um debate muito tranquilo. Por que um homem está debatendo isso? Há questionamentos nesse sentido. E aí a gente vai seguir da seguinte conclusão. Concordo que a mulher tem um direito sobre o seu corpo. Ela pode cortar o cabelo, ela pode cortar um braço, ela pode não se relacionar sexualmente com ninguém ou com todo mundo, pode se prostituir, mas quando há concepção, ali é gerada uma vida. E um ente gerado na concepção, ele é um direito da mulher, do pai e de uma sociedade. Estudos científicos comprovam que quando há um processo de tentar interromper um aborto, o feto, ele reage, ele luta pela vida. A essência daquele ser é de resistir, porque ele quer viver. Então não posso falar em direito da mulher em tirar a vida. Esta é uma competência de uma sociedade debater. Do mesmo jeito que movimentos que defendem a legalização dizem que é um problema de saúde pública, eu concordo, vamos debater a sociedade toda. Eu entendo que tem algumas mulheres que são, de alguma forma, fragilizadas pela pressão, sobretudo de homens, de tentar forçá-las, numa situação desesperada, de realizar um aborto. Mas o remédio para isso é oferecer o aborto? Eu gosto de trabalhar com a seguinte lógica. Primeiro, quem faz a defesa da legalização do aborto diz que está defendendo um direito à mulher. Imaginem, hoje o aborto é algo criminoso. Digamos que um pai, nesse processo, tente pressionar a mãe tem o direito de denunciá-lo, de se proteger pela legislação e ter o seu filho. Mas se a gente legaliza o aborto, esse pai que não quer assumir a responsabilidade vai dizer: aborte, porque a lei me garante garante a você o direito de abortar. E se você não abortar, aí que eu não vou assumir mesmo. Então, antes de tudo, essa pauta de legalização é uma pauta machista. Vou mais além. Essa pauta, uns dizem que é uma pauta de esquerda, se acham com orgulho, diz que é uma pauta, uma bandeira de esquerda. Observem, a legalização do aborto tem a ver com uma coisa chamada pós-modernidade. Como é que você está dizendo isso, Gustavo? A pós-modernidade diz que tudo pode ser descartável, inclusive a vida. A pós-modernidade diz que nós podemos coisificar tudo, inclusive a vida. Então, quem defende a causa da legalização é uma causa, antes de tudo, liberal, sim, esquerdistas, uma pauta liberal e pós-moderna. E vou mais além, a defesa da legalização do aborto é uma defesa racista. Como assim, Gustavo? Um exemplo claro, Estados Unidos. Legalizaram o aborto, permitiram com recursos públicos, sim, um recurso seu, se fosse hoje aqui legalizado, lá nos Estados Unidos, para que uma agência pudesse agenciar, a palavra é essa, agenciar determinadas mães para que elas abortassem. E quem é que eles se voltavam? Sobretudo para uma população economicamente desfavorável, que não tinha condições de financeiramente, e sobretudo a população negra dos Estados Unidos. E o que a gente começou a observar? Um declínio populacional da população negra nos Estados Unidos. A legalização que é vendida é para também atingir os mais pobres. E dizem que os ricos têm o direito de fazer o aborto. Quem disse que isso é direito? E vou mais além.
Como é que a gente trabalha para enfrentar um problema de saúde pública? É com prevenção. É com trabalho como esse que é proposto pela vereadora, de conversar com a sociedade, de oferecer à gestante condições de ela ter aquele filho. E como é que a gente enfrenta um problema desse? Se enfrenta criminalizando essas clínicas clandestinas, que se abriram inclusive aqui pertinho, e que oferecem de forma insegura esses procedimentos ofensivos para a criança e para a mulher. Como é que se enfrenta o aborto? Se enfrenta colocando na cadeia quem comercializa medicamentos abortivos em espaços como o Mercado Livre ou OLX. Nós temos que ampliar o enfrentamento a quem se beneficia economicamente com a prática abortiva. E por fim, eu quero dizer que esta é uma pauta de todos os membros da sociedade, e dizer: Kátia, continue levantando a bandeira da vida aqui na cidade de Salvador. Um forte abraço, eu espero contar com todos nessa luta.